Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Que possamos saudar mais uma vez esta possibilidade entre nós e aqui estarmos reunidos. E de que principalmente a solicitude, esta solicitude, o que apraz a solicitude, a emanação da solicitude, traga consigo toda a possibilidade do que é de melhor para nós, para que este convite, este ato, esteja o mais pronto possível no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Como bem sabeis todos vós, como bem sabeis todos aqueles muitos milhares que aqui estão, com uma única diferença da roupa que trazem e do organismo que manifestam. Então todos vós encarnados desta terra, e muitos milhares de desencarnados desta terra, a solicitude trouxe para nós a possibilidade do que realiza esta obra do Portal da Edificação e todos os seres que a compõem, e daqueles muitos que têm tarefas, e estas tarefas poderão dignificar a potência que precisamos aqui por realizar esta obra, de que nunca saberemos dele, vós, todos vós encarnados, edificam sem precisar edificar. A solicitude, como um vento brando e calmo, os trouxe para cá. E eles trazem esta possibilidade. E daquilo que, num pedido dentro da lei, e o pedido dentro da lei de seres que tentam edificar, estão por edificar algo. Passagens. Então, reinamos numa passagem. Essa passagem é este pleito ecumênico da verdade. É uma passagem. E a realização de passagem precisa de meios legais em qualquer passagem possível. Haverá o direito de poder sermos transeuntes, de passar de um ponto para o outro. A lei edificou passagens, edificou estradas, que são passagens. Enfim, edificou quadras, que são passagens. Então, a qualidade humana, da natureza humana, de trazer e fazer passagens, significa que temos, daquilo que possamos recepcionar em nós, algo que se chama dentro da lei. Então, não podemos fazer uma passagem e obstruir outra passagem. Não podemos interseccionar passagem e que haveremos de estar na residência alheia. Tudo isto que tratamos aqui agora é tão simples. Estamos tão acostumados a isto. Nascemos no pontilhado disto, de tantas passagens. Nascemos na passagem das passagens. De útero de uma mãe para estar encarnado nesta terra. Todos vós. Então aquele que se expressa aqui, muitas e muitas vezes, também atendeu a esta solicitude, teve como passagem. E temos outra passagem. Uma passagem e outra passagem. Então tudo que significa passagem
E tudo que possa estar dentro da lei está interseccionado de modo de que possa entrar de uma passagem e sair na outra passagem, se não houver a passagem. A coisa principal, tudo o principal que tratamos aqui, é que quando realizamos nossas passagens, nós interseccionamos muitas passagens e entramos muitas vezes também em território alheio, em domicílio alheio. Nós, que temos em nós o que recepcionamos, é que temos a capacidade de abrir passagem dentro da natureza humana, do espírito humano. Sempre trazemos o mais corriqueiro. Então todos vós, que por acaso podem tratar disso como muito complexo, difícil de compreender, até aqui só tratamos do mais simples possível, de uma passagem, daquilo que entra como encarnado e aquilo que sai como encarnado. De muitos seres que aqui estão desencarnados, como todos vós, que recepcionam do mesmo modo. Então existe uma lei vigente, existe uma lei secundária, existe uma lei que faz parte de nós, que poderemos cumpri-la. Ou, quando descumprimos esta lei, é muito simples. Entramos em territórios alheios, fazemos passagens, e todos aqueles que também fazem o mesmo, fazem todos um intercâmbio de rancores. Caminhando pelo princípio de tudo, dentro da lei, constituir essa passagem portal da edificação. Uma passagem que pode estar transeuntes, seres espirituais de muitos modos de expressão. Por acaso está acontecendo um aqui. Isso para dizer que o simples, máximo do simples, aquela que está se manifestando aqui, se manifesta como todos vós. Tem uma voz de ouvinte, se expressa, tem a capacidade de saber, de inteligenciar, de ouvir. Sendo assim, para trazer para todos vós encarnados, tomados por esta encarnação, e que outros modos de vida, milhares de modos de vida, sempre temos em nós a recepção e fazemos disto se apresentar em qualquer reino onde vivemos, passagens, estradas, entrada, saída. Isto porque agora estamos dignificando algo. Do que significa lei. Então uma semente cria passagem para o crescimento de uma árvore ou de um grão, permite a passagem, faz a passagem. Esta passagem está dentro da lei. Se está dentro da lei, a possibilidade é. Senão, não o é. Então desmancha-se a semente, apregou a terra, recepciona em si mesma a luz, recepciona a capacidade de sugar a água, de sugar os minerais, tudo interseccionado, daquilo que pisamos como se nada houvesse de importante. Então a simplicidade do portal é trazer aquilo que é tão simples e fazê-lo importante. Então, entre nós todos aqui, realizar a obra de poder haver uma retenção de chamados externos, retenção de chamados externos. Então dizemos que tem uma cerca, uma parede, dentro do cristalino, no quinto elemento. Então isto é muito simples. Ele tem a capacidade única, que nenhum aparelho tem nesta vida, de ondas, seja qual for, que são interpenetrantes de todo modo. Então ondas, todas elas adentro a paredes, adentro a montanhas, adentro aos céus, adentro a outros planetas. E há ondas e chamados daquilo que intercortamos nesta vida em passagens. Cruzamos passagens,
realizamos passagens onde era devido e onde não era devido, e tudo isso interseccionado cria chamados. Então, aquele que por acaso passamos e criamos uma passagem onde era uma habitação, ele diz isto, aqui não é lugar de passagem. E se não nos importamos com isto e nem temos a sensibilidade para isto vai chamar sempre e vai ter um chamado. Fizeste passagem onde não deveria. Estou chamado. Este chamado, ele passa por todas as barreiras. E aqui no interior deste portal de edificação, dentro do cristalino que tratamos, porventura, momentaneamente, e num certo grau, fica para fora. Nesse registro que tratamos, então recordem bem, é muito simples. Todos sabem o que é retenção. Todos sabem o que é encher uma caixa d'água ou esvaziar uma caixa d'água. Reter e esvaziar. Isto é tão simples e banal. Mas se não houver uma retenção numa caixa d'água e ela se foi, podemos passar sede. E se temos a capacidade da natureza humana de saber de algo que pode ser retido, e construímos algo e que faz a retenção disso, quer dizer que temos dentro de nós que sabemos que precisamos de retenção. Se temos a capacidade de reter alimentos, então sabemos dentro de nós, como uma simplicidade do mundo, que sabemos, inteligenciamos e conhecemos que esta possibilidade não poderá fazer a nossa sobrevivência em fundamento. Mas este fundamento de armazenar água e alimento está no primeiro plano da sobrevivência. Outro plano da sobrevivência também precisa reter. O outro também precisa reter. O outro também precisa reter. Então, se no campo do conhecimento retemos conhecimentos direto, esse conhecimento direto vai fazer a possibilidade de que isto nos traga sensibilidade suficiente. E se não tivermos a sensibilidade para isso, não armazenamos o que é direto para nós, armazenamos o que é indireto para nós. Armazenamos conhecimentos coletivos aos milhares e aos milhões e ficamos impregnados disso. Então, no interior, dentro do conhecimento, armazenaremos o conhecimento que é direto para nós. Cada um precisa de um, absolutamente. Se ficamos armazenadores do conhecimento coletivo, ficamos encharcados disso. E para selecionar entre bilhões, então nesta potência que temos aqui, consagrada, valerá para nós para um palco, em todas as camadas que temos. Podemos reter o que é próprio e o que é impróprio. Mas sempre a retenção é necessária. Nossos órgãos precisam reter. A nossa bexiga precisa reter. O nosso cérebro precisa reter água. Senão, no limite exato. Então a retenção é absoluta no reino da vida entre nós. Uma semente precisa reter a potência de uma planta para poder realizar a próxima. Se ela errar nisto, desaparece a espécie. Então o que estamos neste grande mundo externo, civilizatório, o que estamos acumulando? E o que estamos esvaziando? Na propriedade que temos de acumular. E nos reinos principais que temos, que chegam para nós e recepcionamos, é a magnitude máxima que podemos ter. Isso significa que vamos caminhando para a proximidade da legitimidade da criação e do Criador. Quanto mais próximo disto, quanto mais aproximamos e retemos do Criador, retemos a essência maior impossível. Isto quer dizer que no reino espiritual,
que é trazido de muitos modos para nós, de milhares de séculos, diz: retenha o Pai. Reter o Pai significa o que tratamos. Se retemos as desvirtudes do mundo, então ficaremos encharcados com as desvirtudes do mundo. E se a água que bebemos, ela estiver coletiva e impura, retemos as impurezas da água. E se bebermos a melhor água, respirarmos o melhor ar, o melhor alimento. No consignado que temos de recepcionar e guardar a retenção daquilo que chega para nós, daquilo que recebemos dentro da fé. Então retemos o prodígio da potência de Deus em nós. E a fé significa quando ela floresce, estamos bem próximos do Pai. Quando ela não floresce, estamos bem longe. Estar bem longe significa que estamos com toda a atenção e dedicação neste grande mundo aí fora, direta e indiretamente, na multiplicidade possível, de todas as nossas qualidades. Isto não é complexo, isto é simples. É uma lei, tem a propriedade da lei mais simples possível. Este é o desígnio do portal da edificação. E trazer uma revelação. A revelação significa que podemos trazer algo que ilumina, e podeis todos vós olhar e saber de que tamanho estamos recepcionando este mundo lá fora, que estamos encharcados de impureza, ou porque hoje estamos mais próximos do Criador, estamos encharcados daquilo que é mais puro. É simples ou é complexo? Dentro do reino da capacidade de sentir, se sentirmos ódio, estaremos nos encharcando de impureza. Se estamos tão distantes que sentimos a maior agonia do mundo, estamos sendo encharcados daquilo que está impuro nossa capacidade de sentir. Se podemos reter na capacidade que temos de inteligenciar, então a inteligência que chega nos direta e a inteligência que chega indireta por todos os cantos deste mundo, então pensamos qual o vosso pensamento, mais na propriedade do que a origem vos alcança. É simples. Então, se nossos pensamentos norteiam milhares de outros pensamentos, e eles se agrupam em nós, eles nos atormentam. E o pensamento que não é atormentador tem uma propriedade de nos dar, dentro do que inteligenciamos, um instinto, uma sensibilidade para estarmos no lugar dentro da propriedade melhor possível. Se estamos encharcados de muitos pensamentos, e eles nos levam para lá e para cá, para todos os lados, então estaremos carregados de pensamentos coletivos que pode ter uma carga escura ou pode ter uma carga clara. Então isto é dizer para todos vós, como uma revelação do que significa onde estamos neste mundo lá fora. E quando esta bússola é perdida por completo, estamos perdidos. E quando estamos perdidos lá fora, nós achamos que não estamos perdidos, porque encontramos muitos seres perdidos. E aí nós agrupamos entre seres perdidos e fazemos uma cidade de seres perdidos. Tudo é impuro, nada chega originalmente. E nada podemos estar dentro do sentimento mais pleno. A boa aventura não acontece mais. Estamos no território de muitos esquecidos. E nisto dizemos que não estamos perdidos, não. Temos uma localização, uma cidade de todos aqueles que, dentro de um esquecimento, estão perdidos e longe da casa principal. A casa principal é o caminho de volta da criação, que não há outra maneira de ser
Não há como cortar este laço. Então, existe uma intenção para todos nós aqui. Tudo que tratamos, todos esses milhares de chamados diminuem muito. Então tomamos o cuidado de todos se manifestam aqui, de terem a mesma linguagem, o mais próximo possível. E de seguirmos um trajeto onde vamos fazer algo que é mais simples, mais banal e extraordinário. Então, como seres da natureza humana, espíritos, somos em capacidade de ser, em potência de ser, o maior milagre de todos os milagres. E acontece que, desde aquilo que estamos encarnados nesta terra, tendo a possibilidade destes ajustes disto que tratamos, daquilo que estamos esquecidos e tudo vira banal ou tudo é um milagre. Então moramos também numa cidade que chama tudo que é banal. Todos que moram lá, tudo é banal. Respirar é banal. Percorrer caminhos é banal. Abrir passagens é banal. Armazenar tudo que é impuro é banal. Então, se armazenamos água impura, todos os nossos órgãos se ressentem e vão estar acumulados de impureza. E se eles não se acumulados de impureza, eles vão enfraquecer. Vão desaparecer a competência de realizar a capacidade de purificação. Então os vossos rins sentem. Então é muito simples isto. Tudo que temos a capacidade por natureza que nos é dada de reter. Temos que ter a revelação do que estamos retendo. E a principal obra onde retemos é a conjunção do sentir, do pensar. E daquilo que possamos entender disto. Isto resolve tudo do que tratamos. E algo mais nobre do nobre de nobre. Temos que ter algo, um acessório que chama sensibilidade. Então medimos tudo. Então medimos a água pura. Bebemos a água pura. Temos a sensibilidade de respirar um ar puro ou não. Então tudo vai acumulando à medida que não temos este aparelho magnífico, sensibilidade. Se temos sensibilidade, não abrimos passagens por dentro de tudo que é possível, para que todos olhem para nós e digam o que está fazendo. Mas o outro também cria outra passagem que passa, intercruza a nossa, e fica uma cidade que chama intercruzantes. Tudo intercruza. E ela fica caótica. Será que todo ser externamente não vive um tanto de caótico? E o que temos em nós, que faz parte da natureza humana, do equilíbrio. E de que este equilíbrio acontece no máximo do que possível, do que possa acontecer velozmente. Ele equilibra de tal modo que essa cidade caótica equilibra-se um tanto. Então o que tratamos aqui chama-se revelação. É o fundamento de tudo. Se estamos revelados que tem algo em nós que é insuportável, que vai atravessando todo e faz passagens por toda parte, pelo menos sabemos, temos a sensibilidade que há algo em nós que quer fazer passagens de qualquer jeito, por todas as partes possíveis. Nossa! Mas se for tão impetuoso isto, tem algo em nós que se desespera e olha para cima.
que Deus que me esclareça e dê potência o suficiente para eu parar com esta máquina devastadora que sou. Isto é simples. O que lá fora fica complexo é que somos tomados lá fora. E se somos tomados lá fora e o simples fica complexo, quer dizer que a complexidade nos tomou. Quando a complexidade nos tomou, não sabemos direito nada. E perguntamos de noite: o que será que é isso? O que será que é aquilo? Para onde será que eu vou? E que medida tem? De que tamanho a minha algeriza é correspondente? De que tamanho a minha ganância é correspondente? Isto é a intenção deste portal de edificação, mas saibam. Então eu vou lhes dizer um segredo, e quem está tratando aqui é Madre Paulina. É desconcertante, provavelmente desconcertante, que ninguém aprove isto que esteja aqui. E provavelmente diria que Madre Paulina, uma santa brasileira, está nesta cidade tratando disto. Pois é verdade, mas não importa para Madre Paulina. Então eu poderia ter uma sugestão: Madre Paulina, tira o Madre, põe Paulina da Silva. Estaria tudo em paz. Mas aí não teria a possibilidade, o privilégio de estar aqui entre todos vós. Mas vou contar um segredo para todos vós. O que mais importa para esta ordem não são propriamente os encarnados que estão tomados pela própria carne. São todos os encarnados que estão vindo para esta terra. E quando estão vindo para esta terra, eles vão ter a revelação da totalidade do que significa a carne, da totalidade do que significa o esquecimento disso, do teste que vão ter e do instinto que vão ter em cada um, como uma bússola e como algo que indique, que chama sensibilidade. E num primeiro golpe cai no chão, pisa em cima desta sensibilidade. Então estamos na cidade do esquecimento. Quando a propriedade desta sensibilidade em nós não cruzamos onde não podemos, não entramos com poderes especiais que temos onde não podemos, e retemos, e vamos retendo. De outro modo vai esvaziando, vai havendo lutas em cada cruzamento de contrários. Então creio nisto. Então aqui várias ordens. Então a ordem kardecista, a Umbanda, a grande fraternidade branca e muitas outras ordens que não existem mais, como os caldeus, como muitas ordens que nasceram e morreram na Índia, no Oriente Médio. Todas estas ordens, quando no cume máximo do trajeto, que respira o mesmo ar puríssimo, e sabem exatamente que se perderem aquela mestria, que chama sensibilidade, não vai medir nada, vai tomar água poluída, vai pisar em charcos, vai ter intimidade onde jamais poderia estar e de que jamais poderá sair, simplesmente por algo que chama-se sensibilidade. Então esta ordem trata com milhares de seres que estão vindo para esta terra. Estão aqui milhares de seres, aqui temos quantos podem contar, encarnados, mas está aberta a porta, poderão o que quiser. Só que o que reina lá fora não combina com simplicidade, combina com o caos da cidade do caos, combina com o complexo, combina com a dúvida, combina com aquilo que discute a fé.
Aí combina. Se fôssemos discutir a fé, combinava. Então haveríamos centenas de encarnados aqui. Mas não é esse o propósito desse portal da unificação. Então saiba que é uma retenção para todos nós. Uma retenção de algo que chega do Criador e que retém, sempre há uma coisa, uma boa aventura. Agradabilidade. Sempre que isto for o contrário, se esvaziar e acumularmos indiretamente. Indiretamente sempre vamos reter aquilo que está lotado de impurezas. E elas aumentam. Ficam nuvens de impurezas. E elas têm raios, trovoadas. E caem por cima de tudo. Já ouviram falar disso? Todos nós. Em qualquer leitura de que se trata da questão espiritual, trata disso. Todas elas. Então, quando estiverem lá fora, podem dizer para todos vós o que tratam lá. Algo tão simples que não cabe na minha complexidade. Fiquei complexo. Fiquei tão complexo com o mundo externo lá fora. E eu só sei pensar na complexidade. Só sei sentir na complexidade. Só sei me expressar na complexidade. Quando é tão simples do que como reter aquilo que é natural para nós, de recepcionar com a maior totalidade possível os bens do Criador. Mas não é o Criador que está no céu. Ele reflete em toda a sua natureza, todo o esplendor da criação onde esteja. Então existem duas circunstâncias para todos nós. O interior divino é a potência de Deus em nós. O poder externo é tudo o que possamos agraciar no modelo externo, do convívio. Então, externamente, aquilo que podemos, em solicitude, estar, tem um expedido que não conseguimos. Foi tirado de todos nós. O simples lá fora é respirar e saber que um dom divino, uma potência divina no interior do ar entra no interior dos nossos pulmões. Se quiser mudar este termo, fala o espírito do ar. O espírito do ar significa o interior do ar. Depois tem o ar externo, que qualquer equipamento possa dizer isto é o ar. Isto é a água, isto é o fogo, isto é isto, e medi-lo. Fazer uma equação disto, utilizá-lo. Lá fora a simplicidade é o interior do pensamento do Pai, o espírito do pensamento do Criador, que eu recepciono, ainda não somos mais grandes. Estou recepcionando o espírito do Criador, a minha inteligência. Sabe o que acontece? Não entendemos que temos uma inteligência. Somos agraciados e recepcionamos a inteligência. Aí tudo começa a mudar. Aí o simples vai valer e o complexo não. Nós crescemos com a complexidade. Fomos educados com a complexidade. Onde se foi retirado o espírito? Então não precisam compreender o que Madre Paulina traz. Apenas troquem isto. Que o espírito do ar que esteja entrando nos meus pulmões. Que o espírito
daquilo que é impossível que não exista em mim, da capacidade de sentir. Que eu recepcione o Espírito do Pai no meu sentir. A simplicidade agrupada de tudo isso, de todos os componentes da vida em nós, desde a geração, desde a concepção da geração, do conhecimento, todas elas agrupadas, sendo o Espírito de Deus em nós. Ficamos menores, menos complexos, simples. A complexidade que está em nós nos faz justificar a vida. A complexidade que faz em nós nos faz julgar a vida. Faz julgar os nossos próprios atos. Faz justificá-lo, faz santificá-lo. A simplicidade nos faz ficar menor, menor. E a simplicidade é o nosso guia. Não a complexidade. A complexidade só nos faz perder. A complexidade faz com que pisamos naquele aparelhinho bem pequeno que se chama sensibilidade. Então nós todos aqui, em qualquer roupagem, em qualquer modo de manifestação, que são muitas, somos um milagre divino, espíritos da natureza humana, já que há outros tipos de espíritos que gorjeiam, evoluem em muitos outros modos, mas nós somos isto. E Cristo mantém esta palavra, ele é o mais simples possível, da retenção possível do Pai, e de que representa o espírito da natureza humana. Nós. Então saibam, quando esta retenção é suficiente, todos nós aqui tem uma porta secreta, e sempre passamos por ela, porque não há outra porta. A porta de entrada para a proximidade maior com o mais original de nós, naquilo que recepcionamos do Espírito do Pai. É simples isto, não é complexo. Esta primeira porta chama-se presença. O contrário da presença, multiplicidade de chamados por todas as partes. Atendemos aqui, atendemos lá. Nem sabemos mais o quanto que atendemos. É não presença. É ser uma continuidade externa. Um elemento externo. A presença é aquilo que dignifica o espírito da natureza humana. É já que quando ele chega e fala, dentro da presença, ele principia o retorno de volta. Tudo o contrário, este grande mundo tira a presença e tira a possibilidade do retorno, do grande retorno. É simples isso, não é complexo. A complexidade traz dessa simplicidade algo que não comporta um complexo, porque o complexo precisa estar em dúvida. O complexo precisa que sejamos muito grandes. O complexo indica que precisamos ser arrogantes. O complexo indica tudo isso. E o simples, o mais simples possível, desaparece. Então esta porta, que nós entendemos que é um rito de passagem. Este rito de passagem inclui que não há outro modo deste princípio, que não seja este, para o princípio de retorno, estar em presença. Se não estamos em presença lá fora, não estamos em princípio de retorno, é uma lei. Que variáveis o complexo poderia dizer disto? Estando em presença, temos um rito de passagem desta presença que sempre será assim, eternamente, mais do que eternamente. Entramos na porta
E esta porta abre com uma chave que chama presença. Ela abre para nós. Todos os caminhos iniciáticos espirituais disseram isto. Existe uma única porta. E para abrir esta porta, precisamos estar em presença, na simplicidade máxima da criação. Estando em presença, existe um impulso, uma solicitude, algo natural. Só quando estamos em presença. Se lá fora de 1000 chamados estiver este impulso, retorne aqui, pegue nesta mão e me leve lá. Entramos num descanso vivo. Esse descanso vivo é que não estamos cansados e não temos a propriedade de se cansar. Nem nenhum esforço. Estamos em descanso vivo. De agradabilidade. Quando temos esse descanso, existe um impulso inexorável. Sempre haverá de ser estar. Temos um estado de gratidão. Na capacidade que o máximo que o mundo externo possa dar, jamais estaremos totalmente extenuados, porque a cada esquina temos um banco para comprar. E temos assistentes sociais também. Mas no extremo do cansaço, quando nos é dado um descanso, temos uma gratidão, e não a que não tenha. Designadores do ateísmo ou não ateísmo, seja o que for, no extremo do cansaço, um banco. No extremo da fome, uma comida. No extremo da dor do espírito. E temos algo que traz este bem-estar. Ficamos gratos. Oh meu Deus, meu Pai, que gratidão. Que alívio, que desespero que reinava na minha alma. Isto é um rito de passagem. Um rito de passagem que de um ponto para outro é fundamental, de extrema importância, como o nascimento, a morte, como o batismo, como o primeiro estado da concepção. É um rito de passagem. Jamais será a mesma coisa. Neste rito de passagem de gratidão, junto no impulso, entramos em oração. Isto é simples, não é complexo. Então a complexidade vai falar como que esta complexidade vai trabalhar com toda a complexidade lá fora para eu poder dar simplicidade e entender o que simplesmente é oração. Oramos, oração na gratidão. Sempre levantamos a cabeça, que é para cima, mas poderia ser para todas as partes. Entramos na conexão da fé, que recepcionamos, que não há ninguém que não recepcione a fé. Podemos tornar todas as impurezas. Podemos, na complexidade, tratar do que isto ou não. A fé é um consignado na nossa natureza. Se não recepcionarmos a fé, não somos a natureza humana. Podemos ser um inseto, podemos ser qualquer outro do gênero de outra natureza, menos da natureza humana. Este elo leva-nos a recuperar aquele aparelhinho que pisamos em cima. Sensibilidade. Então, como somos grandes,
A oração é discutível. Quando a simplicidade reúne toda a nossa capacidade da natureza humana, ficamos simples. E dizem por aí que só os simples conseguem orar de verdade. E que tamanho que ficamos tão complexos. Se oramos, existe um auditório aqui. Neste auditório, reúne-se a possibilidade de muitos seres que aqui estão permitir uma passagem. Nesta passagem, há seres desesperados por cada um de vós, que há 100 anos, 200 não encontram e quer dar um abraço. E se temos, não deve ser algo que precisamos muito, porque algo traz ao nosso estômago um desconforto tão grande que estamos não aguentando mais. Ele traz um medicamento em desespero. Toma isto. Quando estamos na complexidade, não recepcionamos. E fica em volta, fica em um lugar. E fala, quando puder, permita-me que chegar perto e dar aquilo que ele precisa. Então estão aí. Um ente, uma divindade, um anjo guardião, o que quiserem. Então está aqui para esta Madre Paulina, estou recepcionando algo do meu ser contatado com um ser brilhante e recepciono. E ele diz, recepciona, Madre. Recepciona esse intermediário. E esse intermediário recepciona de Madre Paulina, da potência divina, que sou intermediária. Recepciona. Simples. A complexidade é o contrário. A arrogância é o manifesto do contrário de tudo isso. E podemos ser intermediários do contrário de tudo isso. Afastar esta possibilidade. Tornar inviável o impossível. Recepcionem. Há seres que precisam nos despertar desesperadamente, que precisam nos ofertar aquilo que precisamos de verdade. E se é no íntimo, ele vem para as beiradas. E no íntimo, vem para o estômago. E pode curar o estômago, pode curar os rins, pode curar o que quiserem. Mas é assim o que é. Recepcionem. Esta Madre vai dizer algo. Aquilo que possam recepcionar aí, é aquilo que poderiam recepcionar aqui. Se a agonia é o medo, um lugar escuro onde está o medo e a agonia, algo, um ser, abraçar e preencher este medo, esta agonia. Para todos nós, se todo mundo tira a presença, ela fica impossível para nós. Ficando impossível, não há rito de passagem. Tudo fica menor, impuro, multiplicidade de impureza em todos os impulsos. Nem há impulso, nem há oração, não há gratidão. Há arrogância, esquecimento de que somos filhos do Criador. Só. Existe um momento sagrado para todos nós. Existem centenas de seres aqui, entre todos vós encarnados. Existem muitos milhares de seres desencarnados que recepcionam também de outros seres desencarnados. Então é uma apoteose.
Nós chamamos disto de consagração. Então é a consagração crística, a maior sensibilidade possível que se consagra. Que podemos levantar a taça. E se recepcionar o que está dentro dela. A fonte maior de todas as fontes. Consagração. E há nesse território, nesta retenção, algo que tratamos assim, um manancial, de que tratamos assim no interior deste portal, esta paz viva e ativa. A paz é o oceano, é um elemento, como a água é um elemento. Como aquilo que recepcionamos do que inteligenciamos é um elemento. Esta paz viva e ativa como elemento, agraciada nesta redenção, é um suprimento que quisermos. Milhões e bilhões de seres que vivem no quinto elemento pegam este elemento e produzem o que quiserem. Ela está apta. A potência da natureza humana realizar a obra máxima possível, mas está retido entre nós. Quando estiverem bem complexos lá fora, saibam, é o contrário da vida, da simplicidade. O simples é. Se estivermos encharcados de complexidade, o simples não reina. Se tiver esta revelação lá fora, é um grande princípio, é uma luz, a luz da luz. Bendita seja essa possibilidade entre nós. Está encerrado este circuito, mas para todos vós. Caminhe bem lentamente, não tenham pressa para recepcionar de novo a complexidade lá fora. E quando for chegando e a complexidade for entrando, não saberão direito onde entrar, então saibam que entrar num reino onde não existe mais o simples.